Graça e paz. Bom dia, irmão e irmã. Vamos celebrar o nosso Deus neste domingo, 21 de fevereiro de 2021. Início da quaresma. Também vamos fazer a renovação do nosso pacto com o nosso Deus. Uma palavra sobre o culto de renovação do pacto. Em 25 de dezembro de 1747 e em muitas outras ocasiões, John Wesley recomendou ao povo metodista que renovasse seu pacto com Deus. O culto que vamos celebrar nesta manhã traz uma liturgia adaptada do culto de renovação do pacto do ano de 1780. Amém? Quero convidar os irmãos para fazermos a leitura no livro do profeta Jeremias, capítulo 31, do verso 31 ao 33. Diz assim a palavra do nosso Deus. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante, eu os haver desposado, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Amém. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra nos nossos corações. Meu irmão e minha irmã, vamos fazer neste momento uma oração de adoração ao nosso Deus em uma só voz. Oremos ao Senhor. Deus que tudo podes, para quem todos os corações estão manifestos, todos os desejos conhecidos e nenhum segredo encoberto. Purifica os pensamentos de nossos corações pela inspiração de teu Santo Espírito, para que possamos amar perfeitamente e glorificar dignamente teu santo nome. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Com alegria em nossos corações, cantemos o hino de número 271, Oração.
Amados irmãos, vamos fazer a leitura da carta do apóstolo Paulo aos Hebreus, capítulo 12, do verso 14 ao verso 17, para o nosso momento de confissão. Diz assim a palavra do Senhor: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um repasto, vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Palavra de proclamação de perdão. Hebreus, capítulo 13, do verso 20 ao verso 21. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Bom dia, irmãos. Bom domingo. Tudo bem com vocês? Graças a Deus estamos juntos para louvarmos ao Senhor. O Salmo 125, ele traz uma metáfora incrível, maravilhosa. São os montes de Sião. O Monte de Sião, o Monte Moriá, o Monte das Oliveiras, eles rodeavam Jerusalém. E eles eram símbolos, né? Permaneciam ali, as gerações assistiam, viam aquela topografia em que eles habitavam. E essa metáfora, ela faz duas comparações. Elas comparam as pessoas que confiam em Deus, os que confiam no Senhor, e também faz a metáfora ao próprio Deus, a presença de Deus. Aos que confiam no Senhor é aquela fé inabalável, um monte que não se abala. E ao Senhor, ao redor de Jerusalém estava o Senhor. Assim como aqueles montes estavam ao redor de Jerusalém, assim era o Senhor, a sua presença junto com o seu povo. E se o Deus está conosco, ao nosso redor, não há por que termos medo. Podemos ter uma fé que segue. Vamos louvar o Senhor? Salmo 125. Para
nós estamos num período diferenciado nessa semana. Nós, enquanto cristãos, e cristãos metodistas, nós olhamos para o ano litúrgico e iniciamos nessa quarta-feira esse período de quaresma. É um período maravilhoso que a igreja cristã viveu. Um período de estar com Deus, de orarmos, um momento de solitude com Ele, mas também é um momento de anunciarmos Jesus para todas as pessoas, anunciarmos os seus feitos, o seu grande amor por nós, porque agora você tem uma experiência com Ele, você anda com Ele, você conversa com Ele. Agora a história é outra. Você não apenas leu o livro, você conhece o Mestre dos Mestres. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Antes eu te conhecia, te ouvi falar, mas agora de contigo andar. Tu és o Deus Supremo, meu Rei, Senhor e Pai. Me alegro em tua presença mais e mais. Antes eu te conhecia, de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Tu és meu bem supremo, meu Rei, Senhor e Pai. Me alegro em tua vontade mais e mais. Tu sondas e me conhece, meu coração, Senhor. Sabes, sou limitado, mas conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabes, de ti dependo e conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida. Que glória é tua vida em minha vida. Me alegro com tua vida em minha vida. Amém. Amados irmãos, vamos fazer uma oração de louvor ao nosso Deus pelos dízimos e as ofertas. Oremos. Pai, nós te louvamos porque tu nos deste um novo pacto em Jesus Cristo. Dá-nos a graça de nos acolhermos uns aos outros com plenitude de fé e nos unirmos em perpétua aliança contigo, por Jesus Cristo e por nossos irmãos. Pai, te louvamos pela vida de cada irmão e irmã da nossa comunidade, que tem contribuído com dízimos e ofertas. Consagramos, ó Pai, diante de Ti, os dízimos, as ofertas e as nossas vidas também. Louvamos ao Senhor pelos irmãos que, ó Deus, exercitam o seu ministério, ó Pai, cuidando desses valores.
Te louvamos por todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado. Em nome de Jesus nós oramos, Pai, e agradecemos. Amém. Graça e paz, irmã e irmã. Nesta manhã, nós temos um culto especial, alusivo à renovação do pacto e também ao início da quaresma. Então, são dois temas muito importantes para os cristãos, sobretudo para os cristãos metodistas, né? Então, nós temos aí esses dois temas e nós vamos trabalhar na reflexão de hoje um texto que já foi lido durante esta abertura, que foi o texto de Jeremias, capítulo 31, e mais nós vamos ler os versículos de 31 a 34. Então, livro do profeta Jeremias, capítulo 31, versículos 31 a 34. Diz assim a palavra do Senhor: Eis aí, vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei e serei o seu Deus. E eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor. Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me livrarei. Amém. Palavra do Senhor. O profeta Jeremias, ele exerceu seu ministério num tempo muito conturbado da história de Israel. O povo de Israel, naquele tempo, era um reino dividido e subjugado pelos impérios da época. Primeiramente pelo Império Assírio e depois pelo Império Babilônico. E é nesse contexto que o profeta Jeremias ele exerce o seu ministério. E podemos falar e pensar que nesse contexto o povo lembrava dos feitos de Deus como uma história do passado, um passado de glória, um passado em que os seus pais contavam os grandes livramentos de Deus que o povo tinha presenciado. E aqui eles começam falando sobre a liberdade do povo de Israel, a libertação que foi feita no Egito. E esse é o grande ato inicial do relacionamento desse povo com Deus, que ele também trata como se fosse um casamento. Em várias passagens do livro de Jeremias, há essa figura nupcial, como um casamento. Ele diz que ele havia desposado o povo de Israel naquele ato de libertação do Egito. Então, o Senhor Deus se sentia como um noivo e tratava o povo de Israel como sua noiva prometida, a qual ele tinha desposado no momento da libertação. Só que, por várias vezes na história, esta noiva, ela acaba exercendo um ato de traição com essa aliança feita com o seu noivo. E é neste contexto que o profeta ele vem trazer esta profecia. É uma profecia de renovação do pacto. Então aqui ele fala que esta geração que tinha vivido, tinha escutado as histórias de Israel como alguma coisa do passado que seus pais contavam, ela mesma ia viver uma renovação do pacto. Então ela ia viver as suas próprias experiências do livramento de Deus. Assim como o povo do passado,
os seus pais, os seus avós tinham experimentado uma libertação poderosa no tempo do Egito, nesta renovação do pacto, o povo ia experimentar uma nova libertação, um novo pacto, um novo noivado, um novo casamento com este Deus libertador, que traz a sua noiva de novo para perto. Essa geração ia experimentar um novo momento com Deus. Nós podemos pensar aqui nos nossos dias. Alguns de nós, na nossa história, tivemos o privilégio de, desde tenridade, desde pequenininho, ser conduzidos à igreja, ser conduzidos aos caminhos do Senhor pelos nossos pais, que tiveram suas experiências com Deus, suas experiências de fé, a sua experiência de conversão. Você, meu irmão e minha irmã, que pode estar me ouvindo aí, você pode, desde criança, ter sido conduzido à casa de Deus, ter frequentado a escola dominical desde o primário, lá desde o berçário, até a vida adulta, estar frequentando a igreja, trazido e conduzido pela sua família. E você tem escutado as histórias que seus pais, os testemunhos de fé dos seus pais na história. Nós temos uma comunidade aqui com mais de 70 anos e tem história para contar. História de fé, história que perpassa pela história dessa cidade, perpassa pela história desse país. Mas, nesse dia de renovação de aliança, eu queria conclamar você que tem vivido experiência indireta. Às vezes, não tem vivido uma experiência pessoal com Deus, pessoal com o nosso Senhor Jesus Cristo, mas tem vivido uma experiência indireta através de seus familiares. Tem experimentado o Evangelho meio de longe, através da sua família. Hoje, o convite é que você tenha uma experiência pessoal com Deus. Você tenha suas próprias experiências com Deus. Assim como esse povo que o profeta Jeremias profetiza que ia viver uma renovação espiritual, você também pode, além de ouvir as histórias dos seus pais, além de ter o testemunho dos mais antigos, nós temos aí várias gerações de cristãos na nossa comunidade, e isso é fantástico, é lindo de ver a história da caminhada de várias famílias na nossa comunidade. Mas, às vezes, você não tem uma história pessoal com Deus, não tem esse momento de encontro pessoal. E esse é o dia em que eu convido você, inspirado por esta palavra, a você ter o seu próprio relacionamento com Deus. Não porque os seus pais te conduziram à igreja, mas porque você experimentou o Evangelho. Eu tive esse privilégio de, desde tenridade, ser conduzido pelos meus pais à igreja. Eu me lembro, as minhas lembranças mais antigas são das classes de primários, principiantes, eu fazendo desenhos de histórias bíblicas, desde pequeno escutando as histórias dos heróis da Bíblia, mas em um certo momento na minha vida, eu vi que não era suficiente só o que meus pais contavam, só o que o meu professor da escola dominical contava, só o que o pastor na sua pregação contava. Eu queria saber mais desse Deus ao qual os meus pais me conduziram a conhecer. E certo dia, eu fiz a minha própria proclamação de fé. Falei: Senhor Jesus, eu quero que o Senhor entre na minha vida. Eu quero experimentar esse Jesus que meus pais me apresentaram, mas agora eu quero conhecer Ele pessoalmente. E experimentei. E desde então, tenho vivido experiência com Deus de forma fantástica e sei que na caminhada da vida muitas outras experiências virão, porque o nosso Deus ele caminha conosco, é o nosso companheiro de jornada. E Ele, até o dia que estaremos diante de Deus lá, no final da jornada gloriosa, Ele está conosco, nos trazendo para perto sempre que falhamos, sempre que temos alguma dificuldade, porque na caminhada cristã nós temos a dificuldade. Nessa vida minha, até o presente momento, muitos momentos tive fraquezas, tive dificuldades, as debilidades que são próprias dos seres humanos. Mas o Senhor Deus sempre traz de volta a ovelhinha desgarrada.
aquele que está fraco, aquele que está vacilante, se confessa, o Senhor traz de volta para o aprisco, cuida das suas feridas e segue na caminhada junto com o pastor. Então nós, nesse dia, eu convido você, se você nunca experimentou um encontro pessoal com Jesus Cristo, tem apenas experiências familiares, você pode, no dia de hoje, nesse culto de renovação de pacto, falar: Senhor Jesus, eu quero sim ter essa experiência pessoal, quero ver as minhas próprias experiências. Eu vejo meus pais, meus avós contando das maravilhas que o Senhor fez na vida deles, mas eu quero experimentar essas experiências. E você vai ver, você vai experimentar este relacionamento pessoal com o Mestre Jesus Cristo, aquele que é o pastor das nossas almas e conduz na nossa caminhada aos pastos verdejantes, como no Salmo diz, as águas tranquilas. Ele refrigera a nossa alma nesse momento de dificuldade que vivemos. Ele unge a nossa cabeça com óleo, né? Que é um sinal de honra, de proteção e de cuidado do Mestre. Tudo isso você pode experimentar pessoalmente. Não precisa só acreditar nos testemunhos dos antigos, mas viver as suas próprias experiências. E é fantástico, é tão bom você viver as suas próprias experiências e compartilhar dessas experiências, que isso edifica a comunidade, a igreja, a sua família. Então, nesse dia de renovação de pacto, se você está vacilante na sua fé, se você está na caminhada, houve um cansaço, houve um momento de dificuldade, ou se você nessa caminhada nunca teve realmente uma experiência pessoal, hoje é o dia. Hoje é o dia de você aí mesmo, onde estiver, pedir para Deus: Senhor Jesus, eu quero ter essa experiência contigo. Aquece meu coração, me dá a certeza de salvação, me dá a certeza de que sou filho de Deus, me dá a unção do teu Espírito que aquece a minha vida, que traz a paz. É o que eu te convido neste dia, inspirado por esse culto de renovação do pacto. Você, meu irmão e minha irmã, que já teve as suas experiências e que, porventura, neste momento está passando por um momento de frieza espiritual, de dificuldade, também este é o dia de você renovar. Falar: Senhor, eu já vivi a experiência contigo, já tive várias experiências maravilhosas e eu quero voltar a este primeiro amor, essa confiança que experimentei no passado. E você vai ver a sua fé renovada, o seu relacionamento com Deus e com o próximo diferente. Eu queria orar pela sua vida neste momento para encerrar essa reflexão rápida. Senhor Deus, nós queremos te agradecer porque a tua palavra, ela é o Senhor falando conosco. E nessa caminhada que temos, o Senhor sempre quer trazer de volta aquele que está abatido, está fraco, aquele que experimentou a debilidade da vida. Mas nós sabemos que o Senhor está de braços abertos, querendo um novo momento, um novo pacto, uma renovação. E nós te agradecemos porque nesse dia o Senhor tem oferecido isso aos meus irmãos e às minhas irmãs, e a mim também. E nós queremos sim, Pai, dizer sim a este convite. Queremos renovar mesmo o nosso pacto diante de Ti. Não queremos vacilar na caminhada, Senhor. Queremos que o Senhor seja o nosso guia até a glorificação. Naquele dia em que estaremos diante de Ti, Senhor, recebendo a coroa da vida. Nós queremos nesse dia, Pai, Te agradecer e Te dizer que queremos sim, Senhor, esta renovação do pacto. Aperfeiçoa em nós o que o Senhor tem iniciado no momento em que nos convertemos a Ti, Senhor. Aperfeiçoa a santidade em nós. É o que nós te pedimos nesta manhã, no nome santo de Jesus. Amém e graças a Deus. Amado irmão, amada irmã,
quero convidá-los para fazermos a renovação do pacto com o nosso Senhor. Diz assim: a vida cristã a que somos chamados é vida em Cristo, por Ele libertada do pecado e consagrada a Deus. Nós, homens e mulheres, fomos admitidos nessa vida pelo novo pacto que nosso Senhor Jesus Cristo, como seu mediador, selou com seu próprio sangue para todo sempre. O pacto é a segurança de que Deus há de cumprir em nós e por meio de nós o que prometeu em Cristo Jesus. Deus nos concede e aperfeiçoa a fé em nós. Reconhecemos que sua promessa permanece, pois experimentamos sua bondade e graça em nossas vidas dia após dia. No pacto, prometemos viver não em função de nossos próprios interesses, mas para aquele que nos amou, sacrificou-se por nós e nos chama a servi-lo, a fim de cumprir o propósito de sua vinda. Renovamos com frequência nosso pacto com o Senhor, especialmente quando nos reunimos ao redor de sua mesa. Hoje, porém, queremos nos consagrar de forma especial, como nossos pais e mães na fé o fizeram por gerações. Hoje queremos renovar solenemente e com alegria o pacto que nos une às gerações passadas, uns aos outros e a Deus. Recordando, pois, as misericórdias de Deus e com a esperança de sua promessa, examinemo-nos à luz do Espírito Santo, de modo que possamos descobrir em que temos falhado e o que nos falta em fé e obras, considerando tudo o que este pacto significa, oferecemo-nos de novo a Deus. Amém? E agora, amados irmãos e irmãs, unamo-nos voluntariamente a Deus e tomemos sobre nós o jugo de Jesus, que é leve e suave. Nos submetemos ao jugo de Jesus com coração alegre, ao lugar do trabalho que Cristo nos designa e aceitamos como nossa única recompensa. Cristo tem muitas tarefas a ser executadas. Algumas são fáceis, outras difíceis. Algumas se fazem acompanhar de honra, outras de humilhações. Algumas são compatíveis com nossas inclinações naturais e nossos interesses temporais. Outras são contrárias a ambos. Em algumas, poderemos agradar a Cristo e a nós mesmos. Em outras, não poderemos agradar a Cristo, senão negando a nós mesmos. Todavia, o poder para realizar todas essas coisas nos é dado em Cristo, que nos fortalece. Assim, preparados, consagremo-nos novamente ao Senhor. Façamos nosso pacto com Deus e, descansando totalmente na sua graça e confiando nas suas promessas, decidamos jamais voltar atrás. Nesse momento, irmã e irmã, quero te convidar para ficar de joelhos e fazermos uma oração juntos. Ó Senhor, Deus Santo, Tu nos chamaste por meio de Cristo
para participar neste pacto de tua graça. Agora, tomamos sobre nós com alegria a tua cruz, comprometendo-nos por teu amor a obedecer-te e a buscar tua perfeita vontade. Já não pertencemos a nós mesmos, mas a ti. Senhor, a ti pertencemos. Usa-nos para o que quiseres e onde quiseres, seja para cumprir alguma tarefa ou para sofrer por causa do teu nome. Dispõe de nossa vida ou dispensa-nos, conforme o teu querer. Exalta-nos ou humilha-nos, enche-nos ou despoja-nos, concede-nos tudo ou deixa-nos sem nada. Livremente e de todo o coração, nós nos submetemos à tua vontade. E agora, glorioso e bendito Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, tu és o nosso único Deus e nós o teu povo. Assim seja, e que o pacto que firmamos na terra seja confirmado nos céus. Amém. Cantemos com alegria o hino de número 204. Fortalece a tua igreja. Irmão e irmã, vamos receber a bênção. Que a graça salvadora do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a doce comunhão do Espírito Santo sejam sobre as nossas vidas, famílias e a Igreja do Senhor, hoje e para todo sempre. Amém, amém e amém.